Muito se ouve falar sobre estilo de vida, ou seja, as pessoas buscam ter um estilo de vida sobre o qual demandam recursos, tempo e investimentos. Uns organizam a vida de maneira que se adequa a esse estilo. Por exemplo, alguém que está querendo ter um hábito de vida mais saudável passará a mudar sua alimentação, sua rotina de sono, praticar exercícios físicos. Outro exemplo, pessoas que têm um estilo de vida que a gente chama de minimalista evitarão acumular objetos em sua casa, preferindo ter o básico e em utensílios e com isso buscarem evitar o desperdício e o usufruto exacerbado dos recursos naturais. Possivelmente você tem um estilo de vida. Afinal, por mais que talvez nem pensemos nisso, todos vivemos sob um estilo de vida. E em se tratando de pessoas que creem na Bíblia, como a palavra de Deus revelada, com certeza viverão sob um estilo de vida peculiar e com o maior objetivo de todos, a glória de Deus. Esse estilo de vida que a mulher cristã e o homem cristão terão é assimilado e vivido de forma progressiva, como evidência da sua conversão em Cristo. Afinal, a mudança que Deus realiza no coração humano, trazendo o ser humano a adorá-lo, realmente não é visível a olho nu. Então, o que demonstrará que essa conversão de fato ocorreu é a mudança de postura de tal pessoa diante da vida, pois tal postura é evidência factual da adoção de uma cosmovisão bíblica. Há uma grande diferença entre uma pessoa que se diz cristã, mas não vive de acordo com a cosmovisão bíblica, e outra pessoa que se diz cristã e que realmente demonstra no seu dia a dia viver segundo os padrões bíblicos. Muitas pessoas, inclusive muitas delas frequentam igrejas, pelo menos fisicamente, afirmam ter um relacionamento filial com Deus em Cristo, mas continuam apegadas ao modo de vida que tinham anteriormente, orientando seu comportamento por princípios e valores que não são coerentes com o ensino bíblico. Tais pessoas devem fazer urgentemente uma avaliação sincera, pautada na Bíblia, se realmente houve conversão na vida delas. Quando se fala em ter um estilo de vida cristã, não estamos falando que ele é optativo, ou seja, que um cristão pode ou não escolher viver dessa maneira. Não. Na verdade, esse estilo de vida implica em honestidade, pois ou você tem ou não tem. Logo, se você o vive é porque de fato é um cristão. Do contrário, se não há a vivência dele, o que se denuncia é que você não é um cristão. Em outras palavras, o verdadeiro cristão viverá de forma integral o estilo de vida que a cosmovisão cristã exige. E o fará não por uma obrigação pesarosa e enfadonha, mas buscará vivê-lo de forma prazerosa e de forma plena, pois o objetivo é glorificar a Deus em tudo o que fizer. O verdadeiro cristão entende que não busca viver segundo os padrões bíblicos para barganhar ou trocar a sua salvação com Deus. Afinal, salvação não acontece por boas obras. Ela é pela graça de Deus, é um ato exclusivo que Deus efetiva na vida daquele homem, daquela mulher que é salvo. Mas essa pessoa buscará viver então para a glória de Deus, justamente como evidência da sua salvação. O resultado, portanto, da conversão e da mudança interior realizada pelo Espírito Santo, naquele que crê em Jesus, ocorre uma mudança então qualitativa no modo como a pessoa enxerga o mundo e como interage com ele. Não se trata de mudanças pontuais, mas da adoção de um novo estilo de vida. É comum nós ouvirmos afirmações, por exemplo, aceitei Jesus e parei de fumar. Isso é bom, mas o resultado prático de um coração regenerado tem de ser muito mais do que isso. Isso tem de ser algo como, por exemplo, depois que eu criei em Jesus, para a minha salvação, eu passei a orientar minha vida pelo ensino da Bíblia. Cuido melhor da minha saúde, da saúde da minha família. Procuro educar meus filhos segundo o padrão da palavra de Deus. Trabalho para que Deus seja glorificado pelo que faço, sabendo que trabalhando para Deus, não para homens, assim eu estarei glorificando e honrando o nome dele. E eu procuro refletir a cruz de Cristo onde moro, socorrendo os necessitados e cuidando do meio ambiente.
um exemplo, né, de como deve ser realmente o resultado da conversão a Cristo na vida de uma pessoa. No primeiro caso, nós temos mudanças pontuais. Eu aceitei a Cristo, eu parei de fumar. Mas no segundo, nós temos um novo estilo de vida. Eu queria ler com você o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 13 e 14, para a nossa reflexão de hoje. Leia comigo o texto. Apocalipse, capítulo 5, versículos 13 e 14. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Todos os seres inteligentes no universo criado por Deus cantam louvores a Ele. É isso que diz o texto. Os salvos e os anjos no céu, as aves no céu, o povo de Deus na terra e todos os seres vivos na terra e no mar. O coral maravilhoso de todas essas vozes, louvando a Deus e ao Cordeiro, desafia a imaginação humana. Deus é o Rei da criação, que delegou a obra da criação e da redenção a seu Filho, Jesus Cristo. Quando Deus é honrado por todas as criaturas, o Cordeiro também o é, pois ele completou as tarefas que Deus lhe designara. Todos os seres inteligentes no universo inteiro cantam louvores àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Os nomes de Deus e Jesus, no texto, não são mencionados. Em vez disso, os termos aquele e o Cordeiro demonstram respeito diante da deidade. Eles enfatizam, em primeiro lugar, o poder absoluto de Deus sobre o universo e, em segundo lugar, a vitória do Cordeiro sobre a morte e o túmulo. O hino que eles cantam é uma afirmação e um resumo daqueles hinos que anteriormente foram entoados em Apocalipse 4:11 e Apocalipse 5, versículo 12. Essa doxologia invoca daqueles seres viventes um amém afirmativo dos representantes ao redor do trono. Então, a explicação desse texto é isso. É mostrar que todas as criaturas devem honra, reverência, glória e louvor a Deus na pessoa de Jesus. Há um contraste, então, que nós vemos entre salvação e santificação, pois a salvação ocorre em apenas um momento em que, alcançados pela graça de Deus, cremos em Jesus para a nossa salvação. A santificação, por outro lado, é um processo que dura desde o momento da regeneração até a morte, quando é aperfeiçoada. A salvação vem acompanhada da santificação, pois não há salvação que não conduza à santificação. Nesse processo de substituição de coisas antigas por novas, o cristão deve adquirir uma nova cosmovisão, passando a orientar-se pelo claro ensino da Bíblia. Conforme nos ensina 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ser salvo é ser feito coparticipante da natureza divina. E conforme Hebreus 3, 14, participantes de Cristo, o que implica transformação no modo como pensamos e agimos. Há a mudança do coração do cristão, razão esta porque os não salvos são descritos em Ezequiel 44:7 de incircuncisos de coração. Em contrapartida, a Bíblia também revela que Deus promete justificar e purificar o seu povo, escrevendo a sua lei no seu coração, ou seja, no coração do seu povo, conforme diz lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Ou seja, os salvos pela graça de Deus obedecem de fato a sua palavra e a vivem de forma integral. Receber um novo coração significa ser purificado de dentro para fora, abrigar novos sentimentos, adotar novas práticas. O novo modo de ver a Deus não é verificável, pois ele trata-se de uma experiência particular, de fórum íntimo, dado pelo Espírito Santo por meio da Bíblia. Porém, as novas práticas, a nova postura diante da vida, os novos sentimentos, tudo aquilo que nós fazemos, então, a partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, serão as evidências objetivas de um novo modo de pensar que abraça essa nova cosmovisão.
O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, diz que pelos seus frutos, os conhecereis. Logo, a vida de um cristão frutifica para a glória de Deus. Um cristão que não dá frutos deveria repensar a sua própria conversão ou suposta conversão. Porque um cristão verdadeiro, alcançado pela graça de Deus, trabalhado e transformado pelo Espírito Santo de dentro para fora, ele vai expressar a sua salvação no seu modo de vida santo, no seu modo de vida que tem por objetivo glorificar a Deus e honrar o nome de Deus na sua prática diária. Esse é um sinal de que uma pessoa é verdadeiramente convertida e salva. Ela produz bons frutos, ela frutifica a 100 por 1, como diz a palavra. Transformado pelo Espírito Santo, o crente sabe que deve fazer tudo para a glória de Deus, não vendo mais separação entre o sagrado e o secular, não restringindo a salvação à esfera religiosa, mas demonstrando com seus atos que busca os propósitos de Deus em cada esfera da vida, seja pública ou privada. O Espírito Santo, ele atinge os recessos mais profundos do nosso ser. Sua presença se manifesta em nós por meio do fruto do Espírito, conforme diz lá em Gálatas capítulo 5. Essa pessoa divina, ela produz então novos desejos e afeições na vida dos crentes. É o próprio caráter de Deus infundido neles. Por isso a Bíblia descreve a salvação como coisas antigas sendo substituídas por coisas novas. As coisas antigas eram frutos da carne, conforme a experiência de vida descrita em Efésios capítulo 2. A partir disso, a graça transformadora de Deus é trazida à tona, diz o texto de Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus. Referindo-se a esse processo. A vida cristã, segundo a Bíblia, é verdadeiramente uma vida transformada. É impossível para uma pessoa que não crê em Deus, conforme a Bíblia chama um descrente, né? É impossível para ele glorificar a Deus, exceto ao experimentar que os avisos divinos foram justos e ao se ajoelhar diante do Senhor no dia do juízo final, antes dessa pessoa ser condenada à separação eterna de Deus e a tormentos incessantes no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele grande dia. Tanto as pessoas que são salvas, quanto as pessoas que não são salvas e que sofrerão os tormentos eternos. Mesmo que seja naquele dia, até mesmo o descrente terá que reconhecer e glorificar a Deus. Mesmo que seja às portas da sua condenação, é isso que a Bíblia afirma. Porque Deus é glorificado e deve receber glórias de todas as criaturas. Mesmo em uma situação tão terrível quanto essa daquele dia. Fica aí o alerta, né? Porque a Bíblia sim diz que será. Os crentes, porém, o glorificam com prazer, com regozijo, porque o caráter de Deus se tornou posse deles para sempre. Deus é glorificado quando ele é visto no caráter do crente. Glorificamos a Deus de forma ativa e consciente em nosso viver quando adotamos um estilo de vida como evidência pública de regeneração. Esse novo estilo de vida é relevante para que possamos perceber em nós mesmos a mudança que a salvação faz em nós e para que o mundo à nossa volta venha a sofrer transformação também. Um sinal da nossa transformação interior é se mudamos e restauramos aquilo que necessita de restauração ao nosso redor. Pode ser a nossa família, o ambiente de trabalho, os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Quando há transformação, então, ao nosso redor, por meio da nossa vida, como agentes de Deus aqui nesse mundo, agentes de restauração, é um sinal de que nós, de fato, estamos vivendo e somos pessoas que foram salvas. O cristão, ele é aperfeiçoado em seu novo estilo de vida para que essas coisas aconteçam. E esse novo estilo de vida ele é aperfeiçoado na leitura da Bíblia, na prática da oração, na vivência do cristão, na comunhão com os outros demais crentes. A gente chama comunhão dos santos. Dele participar da adoração pública e também da sua luta constante contra o pecado. Esse aperfeiçoamento transformará com certeza
nosso comportamento em todas as áreas da nossa vida. Pois no momento em que o cristão foi regenerado, começou então uma jornada que o levará ao dia em que será completamente conformado à imagem de Cristo. Diz a carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O processo de santificação que inicia com a salvação passa por um processo crescente e que essa jornada cumpre algumas etapas. Em primeiro lugar, a semente do novo nascimento é plantada na terra do crente. É fundada a base na qual Deus será glorificado nele. Depois, com a nutrição e cultivos adequados, que eu acabei de citar antes, a semente cresce, floresce e começa a dar frutos. E de forma progressiva, pelo crescimento constante, a planta atinge a maturidade com fruto maduro e saudável. É interessante lembrarmos que em todo esse processo, o agente ativo é Deus, que pela palavra e a sua ação direta na vida do crente, ele vai cumprindo, vai suprindo, melhor falando, a vida do crente para que o objetivo final seja alcançado, a glória do seu santo nome. A terceira etapa é comparada à nossa maturidade final, e a segunda pode ser uma metáfora para o crescimento do crente em Cristo Jesus ao longo da sua vida. É a santificação progressiva ou gradual, separação do crente das coisas que não estão em conformidade com o caráter de Deus. Porque o fim principal do crente é glorificar somente a Deus. Então, a santificação progressiva é de extrema importância para nós cristãos. Quando nos regenera a alma, Deus causa nela uma transformação radical. De maneira simples, ele orienta as afeições e renova o caráter. O fruto do Espírito começa a se desenvolver em nós. Coisas como orgulho, inveja, fofoca, ciúmes e amargura recebem um golpe fatal. Vão sendo aos poucos ou diariamente aniquilados da nossa vida, para a glória de Deus. Como resultado do nosso nascimento, então nós passamos a amar a Deus pela beleza do seu caráter. Não somente por ser o nosso provedor, como algumas pessoas acham que podem amar a Deus dessa maneira, porque Ele nos dá coisas, não. Mas nós passamos a amar a Deus como resultado desse novo nascimento e mostrando de forma prática, a partir do momento que nós deixamos essas coisas maléficas que eu acabei de citar, nós passamos a amar a Deus por quem Ele é, não pelas coisas que Ele pode nos dar. Isso é muito bom a gente pensar aqui, para a nossa própria reflexão, para que a gente talvez até corrija isso em nossa vida. Não pensar em Deus como um Papai Noel que nos dá coisas, mas como um Deus poderoso, supremo, cheio de amor e cheio de justiça, o qual e quem Ele é. Essa transformação maravilhosa, então, que acontece na vida do crente por meio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, e efetivada por Deus Pai na nossa vida, ela possui muitas características pessoais. E uma delas é reconhecer quem Deus é, a pessoa de Deus. E em essência, a redenção inicia a transformação da natureza moral. Essa transformação inclui humildade, uma sensibilidade de espírito quando a ofender a Deus e aos outros, um apetite para maior crescimento espiritual, ao contrário da proeminência ou glória pessoal, uma fome pela palavra de Deus e um desejo de adorá-lo. Todas essas coisas acontecem na vida de uma pessoa que verdadeiramente é alcançada pela graça de Deus e passa a viver uma vida para a glória de Deus. Logo, para que haja o cultivo desse crescimento espiritual, deve-se promover a vivificação, conforme nos ensina o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. E isso é possível por meio da leitura e do estudo constante das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Quando você, cristão, homem, mulher cristãos, também tem prazer na comunhão com os demais irmãos, com os demais crentes,
Você está sendo vivificado por Deus para essa novo estilo de vida, para viver de fato a cosmovisão bíblica, para a glória do Senhor. Quando você pratica o culto público, quando você tem prazer em estar com os demais crentes, os demais cristãos, adorando a Deus ali e, como eu falei, né, o termo é público, então é a demonstração pública de que você adora a Deus juntamente com outras pessoas que o adoram e o conhecem. Também você dar atenção à pregação da palavra, auxiliar no aconselhamento dos demais cristãos, ter uma vida de constante oração e por aí vai. Quando você vive os princípios que a Bíblia ensina para cultivar um crescimento espiritual, você está sendo vivificado. E isso é uma obra do Espírito Santo por meio da palavra. Você e eu só conseguimos aprender como viver para a glória de Deus se nós vamos à fonte de onde nós retiramos o ensino de como viver assim. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada à humanidade. O cultivo, então, do crescimento espiritual, ele também passa por essa vivificação, mas ele também passa pela mortificação da carne. Conforme diz Romanos 8,13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Interessante esses paradoxos, né? Essas aparentes contradições, né, que a Bíblia nos apresenta. Para que eu consiga viver para Deus, eu preciso morrer. Ali não está falando para que eu cometa um suicídio, para que eu deixe de existir fisicamente somente. Ali está falando justamente de eu, em vida, fazer com que aquilo que a minha carne deseja, aquilo que desagrada a Deus, morra. Para que eu venha a ser vivificado pela palavra do Senhor e possa, então, de fato, viver plenamente, aqui e na vida eterna. Essa mortificação da carne, então, ela trata-se de uma batalha pesada, ela é uma batalha árdua, é uma batalha intensa contra o pecado em nossa vida, fazendo com que nós reduzamos a influência do pecado sobre nós. Como pode haver, por exemplo, crescimento espiritual sem que haja um compromisso sério com a vivificação e a mortificação? É impossível. Por outro lado, a santificação progressiva é muito mais do que uma piedade pessoal e privada. Se não houver uma dimensão pública do crescimento, surge uma dúvida séria quanto à veracidade dele. Se eu não demonstrar no meu dia a dia, se eu não demonstrar santidade e mortificação no meu pecado, eu e as outras pessoas podem duvidar seriamente se eu sou um crente verdadeiro ou não. Se ocorreu de fato uma conversão na minha vida e se ocorreu de fato uma salvação na minha vida. Aquilo que é verdade na vida pessoal, ela deve então ser verdade na vida pública. A redenção em Cristo, ela sempre aponta para uma vida que dê muitos frutos para Ele. Se o significado mais importante de vir a Cristo for amá-lo de maneira mais profunda por todas as suas excelências intrínsecas, é impensável que alguém possa realmente amar a Deus e não querer se conformar a seus desejos em todas as áreas da vida. Como alguém pode afirmar, por exemplo, a presença do Espírito Santo nela e não dar frutos do Espírito? Se a presença do Espírito significa a redenção do seu caráter. Fica estranho, né? A pessoa afirmar que tem o Espírito Santo, que é salvo, que é um crente em Jesus Cristo, e não dar frutos. Se a presença do Espírito significa justamente isso, redimir o caráter da pessoa para que ela venha dar frutos. Fica aqui para a gente pensar, né? De modo prático, nós podemos pensar em pelo menos 3 maneiras que nós podemos então glorificar a Deus publicamente. Na vida pública, para os demais. Um ambiente que a gente pode demonstrar isso é no nosso trabalho, seja qual for ele. Eu devo fazê-lo para a glória de Deus, e não pelo dinheiro, ou pela simples exaltação humana. É o que nos ensina o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, onde ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo que eu fizer,
e aqui a gente está falando de trabalho, né? Onde eu estiver trabalhando naquele momento, é para que eu trabalhe de todo o coração, ou seja, uma entrega integral, né? Naquele mistério, naquele trabalho, não para que o meu patrão veja que eu sou bom, não para que as pessoas, meus colegas vejam que eu sou bom, não, mas para que Deus seja glorificado. É para eu fazer como para o Senhor e não para homens. Um outro ambiente é na política, na vida em sociedade. Por conta de tanta corrupção e a imagem ruim dos políticos, os cristãos eles tendem a negligenciar esse aspecto da vida pública. Não é de hoje, né, que às vezes a gente fica meio decepcionado com toda a baderna, né, toda a balbúrdia, toda a corrupção que acontece no meio político. Mas isso não me dá o direito de não me envolver nas questões políticas aqui. Aqui eu não estou falando de partido político, de ideologia X ou Y. Estou falando do que realmente a política ela é. Né? No cerne da palavra, política é a arte de você administrar bem a cidade. Então todos nós somos pessoas, somos cidadãos políticos, né? Salvo, repito, partidarismos e ideologias, mas nós somos cidadãos, homens e mulheres, seres humanos políticos, seres políticos. E dessa maneira a gente pode então se envolver nessas questões onde a gente mora. Os cristãos, por terem os princípios da palavra de Deus como norteadores das suas vidas, devem se interessar em leis justas, por exemplo. Trabalhar para melhorar o lugar onde moram. Do contrário, o ímpio sempre dominará. O cristão se envolve de forma correta com a política do lugar onde mora. Esse é o resumo disso, né? Desse ambiente onde a gente também pode demonstrar uma vida cristã, uma cosmovisão cristã para a glória de Deus. E um terceiro exemplo aqui é no meio ambiente, na questão do meio ambiente. É o nosso dever nos preocuparmos com a poluição dos rios e mares. Mas devemos começar com aquele esgoto lá na esquina da nossa casa que está mal cheiroso lá e afetando a todo mundo. E vamos afunilar mais isso aqui. Nós podemos começar a cuidar dessas questões tirando a água que está parada ali no quintal da nossa casa. Pois, como mordomos de Deus, os homens e mulheres cristãos, eles devem cuidar da criação de Deus. É dever nosso. Não é dever de qualquer ONG aí ambientalista, não. É dever do cristão pensar nessas coisas. Deixo esses 3 exemplos aqui para a nossa reflexão de como nós podemos, na vida pública, glorificarmos a Deus. E o cristão, então, ele deve se envolver na rotina das coisas temporais, sim. É enganoso, é errado, é antibíblico até quando a gente acha que o cristão é uma pessoa que coloca uma redoma blindada ao seu redor e não se envolve com as questões ao seu redor. Quando Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo, como que eu vou ser sal da terra e luz do mundo se eu me esconder da terra, se eu me esconder do mundo? É na terra e no mundo que eu sou o sal e a luz. Então nós devemos sim nos envolver como agentes de transformação e de restauração nas coisas temporais, como ambientes de trabalho, os ambientes políticos, no cuidado com a natureza, pois a maneira de se descobrir o significado último para as coisas temporais é determinar como elas se tornarão no estágio final da sua existência. Por exemplo, como a criação será quando o tempo se transformar em eternidade? Você já parou para pensar nisso? Na eternidade, a criação, que foi desfigurada pela rebelião de Adão, a despeito de nossas tentativas sérias de trazê-la mais uma vez sob sujeição a Deus, se tornará aquilo que Deus originalmente tinha pretendido. Você pode perceber que a Bíblia ela começa com um jardim e ela termina com um jardim. A Bíblia começa falando da comunhão do homem com Deus e ela termina falando da comunhão da humanidade com Deus. É o projeto original de Deus sendo restaurado e completado. A Bíblia diz que a criação, essa atual criação onde nós vivemos, ela geme ao esperar a sua redenção, conforme está lá em Romanos 8:22. A descrição do novo céu e da nova terra em Apocalipse e em outras passagens proféticas é de uma perfeita beleza e harmonia.
Veja que Deus ele não revela na sua palavra que a sua criação continuará destruída pelo pecado. Não, haverá uma restauração de tudo que foi desfigurado e destruído pelo pecado, aquilo que era foi originalmente criado por ele. Os céus proclamarão perfeitamente as excelências e belezas de Deus, e o mundo crescerá em adoração a ele. No final, a criação o adorará. Isso é suficiente para nos dizer que o propósito original da criação era o mesmo. Deus não dá propósito a alguma coisa que ele não pretende cumprir. De acordo com a Bíblia, o destino da raça humana é o mesmo da criação. Homens e mulheres redimidos, em sua humanidade com sua natureza glorificada, honrarão a Deus. Diz Apocalipse capítulo 5, versículos 13 e 14. Ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Quando o tempo não existir mais, quando as coisas temporais se tornarem eternidade, e todas as preocupações que agora nos consomem acabarem, somente Deus vai continuar a ser glorificado. A razão da nossa existência é somente esta: Deus deseja contemplar o seu caráter em nós. Ele não é glorificado pela criatura em si, mas por seu reflexo vindo da criatura. Essa é a essência de nosso chamado a uma visão radical da glória somente a Deus. Por tudo isso, nós cristãos podemos dizer somente a Deus toda a glória. Portanto, glorificamos a Deus quando aquilo que experimentamos dentro de nós, a salvação, é vivida para fora de nós, por meio da nossa santificação, onde quer que estejamos e o que quer que estejamos fazendo. A cosmovisão cristã é o estilo de vida de dentro para fora. Devemos glorificar a Deus por meio da nossa salvação. Deus não apenas nos criou para glorificá-lo, mas também nos salvou para isso. Deus nos salvou para glorificá-lo por meio da santificação progressiva, e essa santificação deve ser evidenciada por meio dos frutos do Espírito, seja de modo público ou particular. Pois nossas vidas devem ser sempre teocêntricas, ou seja, devem ter a Deus como o centro, pois tudo gira em torno de Deus e para o seu louvor. Vivemos para adorá-lo e servi-lo eternamente. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura em Cristo? Se já é, experimentará louvar a Deus aqui na terra e na eternidade. Se ainda não é, ainda dá tempo para buscar a Deus por meio do Cordeiro Jesus Cristo, para que possa vir a experimentar o privilégio e o prazer de viver um estilo de vida para a glória de Deus. Venha e viva uma vida de dentro para fora.